Olá, 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 boa noite, tudo bem? Conforme eu tinha prometido, vim aqui discutir o caso clínico que eu deixei ontem, né? E vou mostrar aqui passo a passo como é que a gente faz para chegar no diagnóstico final. Essa mini live aqui vai ficar salva lá no feed, depois eu reposto nos stories também, para todo mundo poder ver, porque é um caso clínico super interessante, que eu, dependendo da área que a pessoa mora, ela nunca vai ver casos como esse, então acho legal a gente repostar, tá? Então, vamos começar do começo. Então, o nosso caso clínico começa com esse paciente. Então, nosso pacientinho, de 59 anos, morador de zona rural, comparece na primeira consulta comigo por conta de tosse. Ele falou que já tem tosse há muitos anos, mas que nos últimos 2 anos teve piora. E agora a tosse tem expectoração amarelada e é grossa. Além disso, ele também tem dispneia para as atividades habituais, como por exemplo carregar sacolinha de mercado, andar mais de 1 quadra, 2 quadras, mas ele não cansa para, por exemplo, tomar banho, vestir roupa, tá? Então isso é uma coisa importante da gente perguntar sobre as atividades básicas de vida diária, que esse paciente não cansa para tomar banho nem para vestir roupa. Então esse é o resumo do caso que eu postei. Aí, vamos ver nossa continuação aqui do nosso caso. Pronto. No exame físico, esse paciente, ele tinha uma ausculta respiratória com roncos difusos e com estertor crepitante fino em base. Ronco é aquele barulho que a gente escuta, sabe seu priminho, quando vai na festa de aniversário? Seu priminho novinho, e que tá super catarrento e você ouve de longe aquele barulho de catarro, aquele ranho, pronto, isso é ronco. É super importante lembrar que o ronco, quando você tá auscultando, o ronco muda de lugar. Então, às vezes, o paciente, você ausculta, tá num lugar, aí o paciente tosse, engole, vai para outro lugar, porque ronco é secreção em grande via aérea. E tinha estertor crepitante fino em base. Estertor crepitante fino usualmente parece com velcro, abrindo, tá? O velcro. Ou com aquele papel de saco de pão, você passando no outro, ou você passando assim o barulho de cabelo, tá? Mas o velcro é o mais fácil de lembrar. Ele desaturava, saturava, né, 91%. Na ausculta cardiovascular, ele tinha uma ausculta cardiovascular em 2 tempos, então era B1 ou B2, bolhas normofonéticas, rítmicas, regulares, frequência cardíaca 102, PA 130 por 90. Ele tinha um abdômen, aí saiu escrito errado, abdômen escavado, indolor à palpação. Hepatimetria 2 dedos abaixo do rebordo costal direito e com traube preenchido. Traube é quando a gente faz a percussão em cima do local que deveria ser o estômago, tá? Então, lá nas últimas costelas à esquerda, quando a gente percute ali com os 2 dedinhos, é pra gente ouvir um som hipertimpânico, porque é onde ficaria a bolha gástrica. Se a gente não ouve o som hipertimpânico, isso sugere que o baço esteja aumentado, tá? Então, existe traube livre e traube ocupado, que é o espaço que é para estar a bolha gástrica. Então, aí, ele tem um fígado aumentado e um provável baço aumentado. Se liga. Na extremidade, ele não tinha edema de membros inferiores, panturrilhas livres, enchimento capilar discretamente lentificado e não tinha alteração de sistema nervoso central. Falava normal, musculatura mímica de face normal. Aí, esse aqui é uma das partes que eu considero sempre mais importantes, que é a ictoscopia. Que foi a primeira pergunta que eu fiz, que muita gente errou e não pode errar, minha gente, olha. Nesse paciente, ele pesava 49 quilos e tinha uma altura de 1,69 m. E já na primeira avaliação, ele parecia descorado, desidratado, estava contactuante, estava alerta, estava orientado e conseguia falar as frases completas.
Mas nesse paciente, pensa, se a pessoa tem 49 quilos para 1,69 m, isso é pouco quilo, tá? Então, se você for fazer o IMC, né, que é o índice de massa corpórea, a relação entre peso e altura, isso vai dar um IMC de 17, o que é bem baixo. O normal, assim, de uma forma grosseira, tá? O normal é acima de 20. Então, esse paciente, ele está emagrecido. E essa era uma das primeiras perguntas que eu fiz. Quanto ao peso, como você classificaria esse paciente? Aí tinha lá, peso normal, né, emagrecido, obeso, e não sei, preciso ver a foto. Não, você não precisa ver a foto, tá? Com o índice, com o IMC, rapidamente você consegue dizer que esse paciente está muito magro para a altura dele. E, junto com isso, eu te disse que ele está descorado, desidratado. Então, ele está num regular estado geral. Isso é o que eu percebo que muitos alunos erram, porque, sei lá, vai no automatismo e já coloca lá, bag, que é bom estado geral. Gente, como um paciente emagrecido com IMC de 17, descorado e desidratado, pode estar em bom estado geral? Nunca, tá? Nunca. Ai, prof, mas é porque na UTI... Não é na UTI, tá? Na UTI, o bom estado geral é uma coisa. No ambulatório, o bom estado geral é outra coisa. Então, um paciente emagrecido, descorado, desidratado, taquicárdico, taquipneico, não pode estar em bom estado geral. Então, já se liga. Mais uma dica. E aí, deixa eu ver aqui. De restante de queixas, né? Ele falou que tinha sibilo frequente, que era mais à noite, que dormia bem de noite, não acordava por falta de ar nem por tosse. Ele falou que tinha episódio de febre intermitente, pelo menos uma vez por semana ele sentiu o corpo com frio, assim, com calafrio, geralmente mais no fim do dia, na tarde. Ele também falou que se sentia mais fraco, com moleza, sabe? Uma falta de energia, falta de disposição para o trabalho diário. Não sabia dizer quanto que pesava, mas achava que a calça estava mais larga, que ele estava precisando colocar o cinto num buraquinho mais apertado. Então, aí já é outra coisa importante. Geralmente, homens não sabem sobre peso, tá? Então, não adianta você perguntar se está ganhando ou perdendo peso para homem, exceto para quem, né, é fisiculturista, coisa assim. O ideal é perguntar sobre a roupa. Roupa, relógio, sapato, se tá ficando mais frouxo, se tá caindo, se tá ficando mais apertada. Isso é uma forma boa de estimar se o paciente está ganhando ou perdendo peso, ok? Esse pacientinho aqui também era tabagista ativo. Ele fumava 4 cigarros de palha por dia. Comprava o fumo e ele mesmo enrolava no papel, lá de seda. Ele foi etilista, parou de beber há 10 anos e antes consumia 200 ml de pinga, de cachaça por dia. Aqui eu preciso fazer outra ressalva para vocês. O cigarro de palha, ele tem uma maior concentração de tabaco do que o cigarro branco industrializado, tá? Então, falando em questões de tabaco, o cigarro de palha ele é mais forte que o cigarro branco, tá? É claro que o cigarro branco tem outros aditivos, outras coisas dentro dele. Mas falando só em questão de tabaco, o cigarro de palha, ele tem maior concentração de tabaco e tudo que vem junto com as folhas de tabaco, né? Nicotina, os pesticidas, metal pesado. Então, quando a gente vai fazer a conta da carga tabágica, lembra que eu comentei no começo da semana sobre a carga tabágica? Que é para me dar o índice se aquele paciente tem uma alta exposição ao tabaco, maior chance de ter doenças pulmonares. Então, a carga tabágica é para isso. Só que o detalhe é que a carga tabágica a gente sempre faz com cigarro branco, com uma expectativa de cigarro branco. E esse paciente fuma cigarro de palha. Agora que eu já contei para vocês que o cigarro de palha tem maior concentração de tabaco, é mais forte, você tem que pensar que aquela conta não vai ser igual. E aí, o fundamental é você saber mais ou menos, tá? A correspondência de um cigarro de palha para cigarro branco.
É claro que vai depender da grossura do cigarro de palha, do comprimento do cigarro, né? A pessoa que enrola, ela faz do jeito que ela prefere. Em média, a gente considera que um cigarro de palha corresponde a mais ou menos de 5 a 7 cigarros brancos. Ruim, né? Péssimo. Então, a pessoa que tá aí felizona, que tá fumando um paieiro por dia, achando que tá arrasando. Tá arrasando com o pulmão, amiga. Porque um cigarro de palha, de fumo de rolo, corresponde a 5 a 7 cigarros brancos. Então, num dia bom, esse pacientinho aqui, que fuma 4 cigarros de palha, ele fuma de 20 a 28 cigarros brancos no dia. Vamos colocar aí para facilitar a nossa vida um maço, tá? E ele fuma há muitos anos. Então, já fuma há mais de 25 anos, então a carga tabágica dele é alta, porque dá mais que 20 anos maço. Então, isso aqui a gente vê muito erro também, o paciente, o aluno que vai calcular a carga tabágica com cigarro de palha. E aí dá uma carga tabágica baixinha, mas é errado, tá? Você tem que lembrar que a carga tabágica é para estimar a quantidade de tabaco e a gravidade que aquilo pode dar. E que o cigarro de palha, um cigarro de palha, corresponde a mais ou menos 5 a 7 cigarros brancos, tá? É bem mais forte. Então, lembrem disso. E aí, continuando nossa história aqui, esse paciente, veio com esse raio-x de tórax, né? Então, ele veio te contando que já tá com tosse há um tempão, que 2 anos piorou. E aí, pelo exame, você percebeu que ele tá descorado, desidratado, tá perdendo peso, tá com IMC de 17, taquicárdico, taquipneico, PA normal, perfusão periférica lentificada, que é compatível com a desidratação e com ele tá descorado. E ele estava saturando 91% em paciente que é tabagista com uma alta carga tabágica e ex-etilista. E aí ele te traz de presente esse raio-x aqui embaixo, dizendo que tirou há 3 semanas quando ele foi no pronto-socorro e que falaram que era pneumonia e deram azitromicina para ele tomar. E aí a pergunta é, esse é um raio-x compatível com pneumonia? Aquela pneumonia bacteriana normal, que a gente chama de PAC, né? Pneumonia adquirida na comunidade. Esse é o padrão de raio-x? Nunca, jamais. Então, se você estiver pensando em pneumonia bacteriana comum, isso não é o raio-x, tá? Quando a gente pensa em pneumonia bacteriana, PAC, pneumonia adquirida na comunidade, a gente pensa numa broncopneumonia, numa pneumonia lobar. Ou seja, é concentrada em um lobo, né? Então, é uma coisa localizada. Às vezes, você vê até a cisura mais pesada. Você não vê essa coisa difusa, disseminada, bilateral, mal definida, com essas opacidades algodonosas. Tá vendo que parece uma florzinha de algodão, assim? E que borra a borda cardíaca e o seio cardiofrênico. Isso não é pneumonia daquela bacteriana simples que você vai dar azitromicina. Não é. Nunca foi, nunca será. Portanto, se você fez o raio-x desse moço que tá com tosse há 2 anos, né? Já começa a história assim. Pneumonia não dura 2 anos. Certo? Nem pneumonia é uma infecção bacteriana aguda. A pessoa com 2, 3, 4 dias de sintoma vai no médico. E aí toma antibiótico e melhora. Ou não vai e melhora sozinha, né? Acontece algumas vezes. Mas nenhuma pneumonia bacteriana comum dura 2 anos. Então, já a história já não pode ser pneumonia aí. E aí, quando você faz o raio-x, você vê que tem acometimento em todos os campos pulmonares, bilateral, mas que é principalmente concentrado ali no terço médio, em volta do hilo, e que borra ali a área cardíaca do lado direito. Tem essas opacidades algodonosas,
Isso não é pneumonia, nunca, nunca, jamais. Então, não é para o médico do PS olhar esse raio-x e falar é uma pneumonia, toma azitromicina, porque não é, tá? Não é. Se o paciente chega no pronto-socorro, você vai ter que investigar o que pode ser esse raio-x, mas com certeza absoluta não é pneumonia. E aí que a gente discutiu, bom, se isso não é pneumonia, o que será que isso é? No Brasil, né, o moço tá tossindo há mais de 3 semanas, tem catarro, tem um raio-x feio esquisito, pode ser sim tuberculose. E aí a gente precisa pedir exame de tuberculose. Qual é o exame de tuberculose? Baciloscopia de escarro, tá? Então, várias pessoas, eu até coloquei no post isso, várias pessoas colocaram só assim, ó, pedir baciloscopia. Baciloscopia, gente, é um método que você vai corar a lâmina, né, para ver se tem um bacilo, álcool, ácido resistente. Mas você pode corar qualquer material, fezes, urina, cabelo, pele, unha, tá? Então, quando você for pedir um exame, você tem que escrever da onde é aquela amostra. Então, você vai querer pedir uma baciloscopia de escarro, ou um PBAR, né? A pesquisa de bacilo, álcool, ácido resistente no escarro. Porque se você mandar lá assim, tá, baciloscopia, você não identificou a amostra corretamente. Então, não pode ser assim, tá? Na prova e na vida, isso é errado. Você tem que especificar de onde você quer, que é o escarro. E aí, muita gente também pensou que esse paciente podia ter HIV, né? Com aquele raio-x feioso, pode ser HIV, sempre pode, né? Quando é uma coisa que está muito disseminada e crônica, de longa data, a gente tem que pensar em HIV. Quem vê cara, não vê HIV. Então, sim, esse paciente tem que ser pedido sorologias de ISTs, né, de infecção sexualmente transmissível, especialmente HIV. Então, esse paciente já tinha até esses resultados. Então, ele já tinha um teste rápido de HIV negativo, um teste sérico de HIV negativo, VDRL negativo, hepatite B negativo e vacinado, hepatite C negativo, HTLV negativo. Ele já trazia para você também 3 baciloscopias de escarro, tá? 3 PBAR de escarro negativos. Também já tinha trazido ali, que ele trouxe para você em consulta, um teste rápido molecular para TB, que é o XPERT ou DINEXPERT, negativo, ou seja, não foi detectado DNA para micobactéria. O teste rápido molecular é um teste super sensível e específico. Por quê? Porque naquela amostra que você mandar, é colocado um pool genético que vai pesquisar diretamente o DNA da micobactéria. É igual faz agora o PCR para COVID, sabe? Então, você vai pegar a secreção e vai colocar num pool lá de DNA para ver se tem o DNA da bactéria ali. Então, assim, se vier detectado que na secreção tem o DNA de micobactéria, é porque é tuberculose. Se não vier, é porque não tem, tá? Então, o teste rápido molecular desse paciente era negativo. Então, não é TB. Foi mandado também para cultura de escarro, tá? Cultura de micobactéria. A cultura de micobactéria demora em média aí uns 45, 90 dias para sair o resultado. Então, é a perder de vista. Ah, mas se demora tanto assim, é importante pedir? Claro, porque é o padrão ouro, ok? Às vezes pode ter uma bactériazinha lá perdida e na cultura você consegue semear melhor e consegue identificar melhor. Além disso, com a cultura, a gente, caso venha positivo, a gente consegue fazer o teste de sensibilidade a antibióticos e ver caso seja, por exemplo, uma tuberculose multiresistente, tá? Então, o paciente com esse raio-x feioso e 2 anos de história, e tabagista, ex-etilista, morador de zona rural, trabalha em zona rural, faz tudo da fazenda, tem uma propriedade que ele faz agricultura familiar,
Então, cuida dos bichos que tem, que é porco, boi, galinha. E a hortinha, faz as cercas lá, cava os fossos. E esse raio-x horroroso, tá aí há 2 anos, deram azitromicina, que não resolveu. E ele veio em consulta e ele já tinha trazido o resultado de HIV negativo, outras sorologias virais negativas, e exames de catarro negativo para tuberculose, tá? Mas o que ele tinha trazido desse último dia que ele foi na UPA? 3 semanas. Ele tinha esse exame de laboratório, que mostrava que ele tinha uma hemoglobina de 11,2, ou seja, baixa, né, tá com anemia. Tinha um leucócito de 9.800, sem desvio, normal. Plaqueta de 156.000, normal. Um PCR discretamente aumentado, o valor de referência é 5, mas é um PCR de 11 que não comove. Uma ureia de 57, creatinina de 1,6, ou seja, função renal alterada. TGP e TGO também discretamente aumentados, aí no máximo 2 vezes, 1,5 vezes, 2 vezes o valor da normalidade. Mas lembra que da ectoscopia, eu já tinha visto que esse paciente estava desidratado e descorado? Tá aí, ó, a resposta. Minha hemoglobina baixa, minha função renal ruim. Eu também já tinha visto que esse paciente estava com o fígado aumentado. Na percussão, a minha hepatimetria mostrava o fígado aumentado e o traube preenchido. Então, tinha uma hepatoesplenomegalia. E esse paciente me dizia que tinha febre intermitente, pelo menos uma vez por semana, que tinha uma tosse catarrenta, amarela. Então, é esperado que ele tenha alguma infecção, mas não uma infecção bacteriana aguda rápido. Por isso que o leuco dele tá ali normal. E o PCR está discretamente aumentado. Porque não é aquela infecção zona que veio assim, do nada. Tá aí já crescendo. Na gasometria arterial, quem gosta aí de furar pacientes e fazer gasometria, tem uma super dica para você. Não precisa fazer gasometria arterial se o paciente estiver saturando mais de 90%, tá? Porque qual é o objetivo de fazer uma gasometria arterial? É ver o PaO2, que é a pressão arterial de oxigênio. Se já está maior que 90%, seu PaO2 vai ser maior que 60%. Não tem motivo, tá? A menos que você ache que o paciente intoxicou com monóxido de carbono, com outras coisas assim, ok, que não é esse caso. Então, dica prática para a vida. Gasometria é um exame que dói pra caramba. Se o seu paciente não está com saturação menor que 90%, não tem nenhuma necessidade você fazer uma gasometria arterial. Se o seu objetivo é ver pressão de CO2, bicarbonato, base excess, pH, pode coletar uma gasovenosa. E como colhe uma gasovenosa? Normal, igual o exame de sangue normal. Só que vai para o frasquinho de gaso para anticoagular, tá? Então, dica, não fica fazendo gasometria arterial de todo mundo, minha gente. Não precisa, tá? Só se estiver abaixo de 90%. Esse moço estava 91%. E a gente vê aqui na gaso que ele tem uma acidose, né? O pH tá abaixo de 7,35. O PaO2 tá acima de 60, como a gente já previa. O PaCO2 tá baixo, ok? E o BIC tá baixo, o bicarbonato tá baixo. Prof, mas aí isso é mista, isso é o quê? Olha, respira e pensa. Eu já tinha te dito que esse paciente tá taquipneico. Tem uma frequência respiratória de 22, 25, tá taquicárdico, taquipneico. Então, ele tá soprando muito CO2. Se ele tá soprando muito, tá saindo CO2. Se tá saindo CO2, obviamente, o CO2 na gasometria dele vai estar mais baixo. Certo? E o BIC dele, por que tá consumido? Porque ele tem uma infecção. A infecção produz lactato, aumenta o excesso de ácido. O bicarbonato tem que tamponar aquilo, ok? Então, o CO2 está tentando sair
para compensar essa acidose metabólica, que ainda não está compensada. Ok? É assim que a gente vê gaso, pensando no caso clínico do paciente, certo? Então, nada de novo até o momento. Aí ele vem com a gente pede essa tomografia, claro, porque, né, com aquele raio-x feio, a gente precisa de um exame melhor para entender o pulmão desse paciente. E aqui, eu vejo que, principalmente, ele tem essas alterações em terço médio, mas são alterações difusas, olha, em todos os campos pulmonares. E são essas alterações algodonosas, que parecem aqueles floquinhos de algodão. Aqui, nessa primeira imagem a mais distal lá, parece até que tem uma cavidade. Ah, essa cavidade é tuberculose. Não, gente, calma. No Brasil, o mais comum é a cavidade ser tuberculose, mas outras coisas dão cavidade. E ele fez exame de catarro e era tudo negativo. Então, nessa tomografia, olha, a gente consegue ver bem que tá o pulmão inteiro dele tomado. E que são opacidades mal definidas. Tá vendo? Faz essas nuvens, parece esses algodões. Algumas têm cavitação central, outras parecem uns acúmulos de catarro. Deixa eu colocar em outro corte agora. Essa aqui, ó, a gente vê bem, aqui também tem uma cavitação à esquerda, mas é muito mais concentrado ali em volta do hilo pulmonar, tanto direito quanto esquerdo, que é o terço médio do pulmão. E olha, quando a gente pensa em tuberculose numa pessoa que é né, que é saudável, que não tem nenhuma imunodepressão, a tuberculose vai ficar localizada em um lugarzinho, vai fazer uma cavidade, vai começar a dar um catarrinho em volta. Não fica essa coisa disseminada. E tuberculose miliar. Tuberculose miliar parece uns grãozinhos, é micronódulo. E aí é difusa, mas não são essas placonas, assim, de algodão, parece um algodão doce. Não é assim, tá? Então, não é para decorar, mas fica a dica. Quando o seu paciente tiver um raio-x desse muito comprometido e ele não for imunossuprimido, então não é paciente oncológico, não tem nenhuma doença de imunidade, não é HIV, tem uma história já longa, arrastada, que não melhora, e que você não sabe o que é, que tem catarro, e você olha a tomografia e fala, nossa, mas isso podia ser tuberculose, mas os exames de tuberculose vieram negativos, mas tá muito espalhado, parece um monte de nuvem no pulmão dele, um monte de floquinho de algodão. O que será que é isso? Aí, ó, o que será que é isso? Que parece tuberculose, mas tá muito espalhado para ser tuberculose. Fungo, ok? Então, no Brasil, existem algumas regiões que são endêmicas para determinados tipos de micose pulmonar, que é infecção fúngica no pulmão, tá? E não é só paciente imunossuprimido que tem fungo no pulmão. Esse nosso paciente, por acaso, ele tem sim um fungo no pulmão. E ele não é imunossuprimido. Não é. Então, esse padrão radiológico aqui, na hora que você já excluiu tuberculose, né? E o paciente é de zona rural, sexo masculino, trabalha na fazenda, fuma cigarro de palha, é ex-etilista, tá emagrecido, tá com uma história de longa data, isso deve ser paracoco, tá? Aquele nome comprido, paracoccidioidomicose, ou que alguns livros chamam de blastomicose brasileira, mas que não é a forma correta de chamar, tá? O nome correto disso aí é paracoccidioidomicose. Que se a gente for estudar a epidemiologia dessa doença, que é uma doença fúngica, a epidemiologia principal da forma crônica, que é a que esse paciente tem, são homens, adultos, de meia idade, tabagistas, de zona rural, que colocam o matinho na boca,
etilistas ou ex-etilistas que têm sintomas de evolução insidiosa, ou seja, de evolução lenta, tá? Prof, mas você tem como jurar que isso não é um câncer só de olhar? Não tenho, claro que não. Mas, sabe o que fala contra ser câncer? Ele tá vivo. Sim, tem 2 anos que esse moço tá com tosse catarrenta e piorando. Você acha mesmo que se tivesse 2 anos de um câncer nessa magnitude, ele já teria morrido, tá? Geralmente, o câncer, quando a gente descobre já de uma forma mais avançada, câncer de pulmão, ele tem uma sobrevida bem curta. Então, se esse paciente está vivo, tem 2 anos com as mesmas queixas e está conversando, falando, apesar de estar um pouco emagrecido, abatido, não deve ser câncer não, tá? Então, olhou para essas imagens, tá? Pulmão todo pipocadinho, cheio de algodão, cheio de nuvem, maior concentração no terço médio, mas pega todos os campos pulmonares. Paciente é do sexo masculino, adulto, jovem ou meia-idade, tabagista, mora em zona rural, pense em paracoco. Depois que você descartou tuberculose, claro. Paracoco não é uma infecção oportunista. Não é, tá? Então, pessoas com imunidade preservada podem ter paracoccidioidomicose. Não é igual aspergilo, por exemplo, nem criptococo, que está bastante associado com imunossupressão, tá? Então, paracoco. Ai, mas você falou de homem, mulher não tem? Olha, pode ter, mas é bem raro. Então, pra gente dizer que é paracoco em mulher, a gente precisa jurar mesmo que é paracoco. Não basta ser só diagnóstico de presunção, tá? Então tá. Então você achou que essa imagem aqui é paracoco. E aí, como é que você vai confirmar? Existem 2 formas básicas de você confirmar se é paracoco, né? Você pode pedir exame de catarro, pesquisando, tanto a pesquisa direta, pesquisando paracoco, quanto a cultura. Problema. A pessoa vai cuspir o catarro. Se a pessoa vai cuspir o catarro, a chance de contaminar com fungos da boca, especialmente porque a pessoa fuma, então cândida, por exemplo, é bastante provável. E aí, na sua plaquinha lá de Petri, vai acabar crescendo cândida em cima. Então, é um fungo... É difícil você fazer ali de pesquisa direta que cândida não contamine, tá? Mas é válido pedir. Vai que você vê, ótimo. Mas se vier cândida, saiba que é provável contaminação, tá? Segunda opção que a gente tem para fazer diagnóstico, que é uma das mais diretas, ágeis, fáceis, mas que infelizmente não tem em todo lugar, é fazendo a sorologia de fungo, tá? Sérica. Não é sorologia, o nome correto não é sorologia, mas vários laboratórios trabalham com esse nome, sorologia. Na verdade, o que você pesquisa é um teste de imunodifusão para pesquisa de paracoco. E aí tem 2 testes confirmatórios, né? Que você pede os 2. A imunodifusão e a contra-imunoeletroforese para pesquisa dessas proteínas de paracoco, tá? Não é especificamente uma sorologia para pesquisar IgG e IgM, não é. Mas, comercialmente, ficou esse nome famoso aí. É imunodifusão e contra-imunoeletroforese. E aí, esses testes, eles dão títulos, igual o FAM. Tipo 1 para 2, 1 para 8, 1 para 64, tá? Quanto maior, né, o título, mais agudo, né, maior quantidade de fungo tem aquela pessoa. E aí você vai tratar e depois você vai fazer essa comparação se esses títulos de imunodifusão, de contra-imunoeletroforese estão caindo. Então a expectativa é, por exemplo, se um paciente começa lá com imunodifusão de 1 para 64 de paracoco, você espera que ali com 2, 3 meses isso caia pelo menos para metade, para mostrar que está tendo resposta. Prof, mas meu paciente não escarra, não sai catarro, a gente não consegue fazer
na cidade não tem esse kit aí para fazer isso, o que eu posso fazer? E eu quero jurar que não é câncer, porque a família tá muito preocupada. Aí você vai fazer uma broncoscopia, tá? Que é aquela endoscopia, só que pela via respiratória. Então, vai colocar aquele tubinho, aquela câmera, vai ver lá, vai dentro do pulmão, não no estômago. Vai chegar no pulmão e vai pegar ali um pedacinho dessas lesões aí branquinhas que tem. E aí, no pedido de broncoscopia, você vai especificar que quer que faça pesquisa de fungo, especialmente de paracoco, tá? Tanto pesquisa direta quanto cultura, para identificar. E na biópsia, você vai dizer para o patologista, você vai deixar no pedido que é para pesquisar fungo, porque ele faz a coloração específica da lâmina para ver fungo, tá? Que pode ser aquela de prata lá ou grocô. Mas você tem que deixar isso no pedido, porque se você só escrever cultura para quê, bem? Aeróbio, anaeróbio, fungo, micobactéria. Então, se você não escreve, quem tem que enviar não sabe para onde tem que enviar. E envia para qualquer lugar. E aí, se não dá o diagnóstico, a culpa é sua que não preencheu o formulário direito. Ruim, né? Na biópsia, aí o patologista ele pode ver os corpúsculos lá do fungo e descrever para você que aquilo que foi encontrado na biópsia no tecido pulmonar é compatível com, por exemplo, paracoco, tá? E no lavado pode ser visto também, porque como é lá de dentro, não vai ter contaminação pela cândida da boca. E aí você pode corar lá com a tinta específica e perceber que também tem esses pedaços aí, esses fungos corados, ok? Então, esse casinho aqui, ó, não é pneumonia, aquela bacteriana normal que você acha que é. Então, lembra, esse raio-x aqui nunca foi, nunca será de pneumonia bacteriana dessas aí, que você tá acostumado a tratar com azitromicina e amoxicilina, tá? Por quê? Porque tem 2 anos que o paciente tem sintoma. E ele já tomou remédio e não melhorou. Então, pneumonia que não melhora com antibiótico não é pneumonia. Entendam isso, tá? Pneumonia melhora. Se não melhorou, não é pneumonia. Ok? Ou é por um germe muito pior. E aí o paciente vai acabar ficando grave, entubando, enfim, podendo até falecer. Mas se ele tá andando em casa falando, não é pneumonia. Nesse caso, o paciente tinha os fatores epidemiológicos para a gente pensar num fungo específico que é comum no Brasil. O paciente era adulto, jovem, tá? 45 anos, 55 anos, então adulto, meia idade, mora em zona rural, trabalha em zona rural, tabagista, ex-etilista e com uma história crônica aí de 2 anos. Quando a gente vê esse raio-x, tem essas múltiplas opacidades algodonosas, difusas, mas principalmente no terço médio bilateral pulmonar. Então, isso aqui tem que acender a luzinha. Fungo, fungo, fungo. Qual fungo? Paracoco, tá? Claro que tem que fazer a pesquisa de HIV, que desse paciente veio negativa. Claro que tem que fazer a pesquisa de tuberculose, que é muito mais comum no nosso meio, que desse paciente também veio negativo. Ah, entendi. Beleza. E aí, como é que trata? Trata com remédio de fungo, antifúngicos, tá? Então, o paracoco especificamente, existem alguns medicamentos que a gente pode dar que vão depender de se tá mais localizado no pulmão ou se tem um acometimento sistêmico grave. Então, por exemplo, às vezes demora muito para fazer diagnóstico e o paciente já tem o fígado e o baço comprometidos. E aí TGO, TGP começa a ficar muito alta, começa a ter hepatosplenomegalia. Aí às vezes você tem que internar para hidratar, fazer medicação endovenosa. Mas, se não tiver comprometimento sistêmico grave, você pode fazer medicação oral para casa. Quanto tempo dura esse tratamento? Olha, de 18 a 24 meses. Isso. No mínimo, aí a gente fala 2 anos, tá? No mínimo. Por quê? Porque se não tiver melhorado a imagem substancialmente, você vai continuar o antifúngico a perder de vista, tá? Porque fungo é um bichinho traiçoeiro.
Ainda mais no pulmão que é quentinho, ele gosta de morar lá. Então, não existe tratamento de fungo no pulmão, micose pulmonar, por menos de 18 meses, tá? Claro que o paciente vai começar a melhorar antes disso, mas o tratamento tem que ser completo até lá 18, 24 meses, ok? E aí as imagens pulmonares vão melhorando, elas não somem, mas vão melhorando aos pouquinhos, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Mesmo suspeitando de fungo, tem que pedir biópsia para descartar câncer? Não. Se fosse um quadro mais rápido, que não tivesse nada no raio-x e agora tivesse, aí valeria a pena, sabe? Mas como esse aí é muito crônico, tem 2 anos, e as imagens, assim, são típicas de paracoco, tem hepatosplenomegalia, tem anemia, tem catarro, não é câncer. Se fosse câncer desse jeito aí, o paciente já tinha morrido antes, tá? Não é. Então, não precisa fazer biópsia. Só se o paciente não conseguir catarrar mesmo, ou não tiver disponível mesmo para ele fazer a dosagem sérica de imunoglobulina e contra imunoeletroforese, que não é sorologia, tá? Mas, comercialmente, o povo fala aí como sorologia para fungo. Não é sorologia porque não é IgG e IgM, tá? Então, conceitualmente, se você escrever na prova, vai dar erro, ok? Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver aqui se passou alguma no chat aqui que eu perdi. Não. Então, casinho muito legal. Eu aqui onde eu moro, eu tenho alguns pacientes tratando paracoco, tá? Todos imunocompetentes, não é doença de imunossuprimido. Se você não pensar, você nunca vai diagnosticar. Então, infelizmente, os pacientes que vêm pra mim para eu começar a tratar paracoco, eles já estão aí tratando essa pneumonia há muitos anos. O que é triste, porque acaba perdendo o pulmão. Mas, felizmente, a maioria evolui bem e tá fazendo o tratamento aí, que é de 2 anos, tá? Gostaram? Eu vou deixar salvo esse vídeo lá no feed normal, para todo mundo poder ver, porque é um caso bem interessante, bem legal, super comum de várias regiões do Brasil, especialmente para quem atende pacientes de zona rural, tem que pensar em paracoco, que é uma micose profunda, ou seja, uma doença fúngica do pulmão, mas não é de imunocomprometido, ok? Tchau, minha gente, boa noite para vocês. Até!